Hoje a gente vai ver a aula de colisões. Essa é a nossa última aula desse semestre. Então, lembrando que se você quiser ver a parte de rotações, está lá na playlist de Física 2, lá que eu começo com rotações, momento angular, momento de inércia e assim por diante. Então, para quem está fazendo Física 1 agora comigo, essa é a última aula da Física 1, que a gente vai ver a parte de colisões. Essa parte de colisões não é, vamos dizer assim, não tem muita coisa nova para ver. Ela é mais uma aplicação, uma condensação de tudo que a gente viu. Então, a parte aqui da teoria vai ser bem simples, provavelmente você vai achar bem tranquilo e a gente vai fazer bastante exercícios para praticar, porque essa parte de colisões aqui é o finalzinho do capítulo 9, é a parte que a gente condensa tudo que a gente viu, conservação de momento, conservação de energia, e aí a gente utiliza isso nas aplicações, né? Colisões aí é aquilo que a gente imagina na nossa vida mesmo. Então, quando eu estou falando uma colisão, é um objeto se chocando com o outro mesmo, não tem nenhum segredo. Aqui a nomenclatura que a gente usa na física é a mesma do dia a dia. Então, se eu estou falando de colisões, eu estou falando da mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver uma bolinha aqui, e aí uma bola de sinuca. E aí ela vem aqui de encontro com outra bolinha de sinuca, que aí elas se chocam em alguma região do espaço, né? Em algum momento elas vão acabar se batendo aí. E é isso que a gente fala de colisões. E a gente quer saber, ó, se a gente sabe alguns desses dados, velocidade inicial, da distância, da massa delas, como que a gente descobre, por exemplo, qual vai ser a velocidade final de cada uma delas? Então, essa parte de colisão aqui é uma aplicação do que a gente vem vendo. Então, se você tem dúvidas aí onde que utiliza essas coisas que a gente viu até agora, esse é um dos exemplos, a parte de colisões. Então, se você for se fazer alguma prova para perito, se você for perito da Polícia Federal, por exemplo, a parte de colisões de carros e tal, tudo começa daqui, né? Esse aqui é o comecinho, lembrando, é claro que você vai ver coisas muito mais avançadas se você for fazer as aplicações de fato, mas esse aqui é o comecinho. Então, para a gente vai ter duas leis de conservações muito importantes para a gente. Vou escrever bem grande aqui, a gente já viu. E aí que é a lei da conservação do momento, que é o que a gente viu nas aulas anteriores, do momento linear. E também tem aqui outra lei importante para a gente, que é a conservação de energia. Vou até fazer em outro lugar aqui para ficar mais organizadinho. Então tem aqui também a conservação de energia. Conservação de energia. Então, é basicamente essas duas leis de conservação que a gente viu até agora. E aí, no capítulo 10 do Halley, a gente começa a falar sobre rotações e aí começa a ver a parte de conservação momento angular. Lembra que são três leis de conservação muito importantes: conservação do momento linear, energia e momento angular. Então, para que isso vai servir para a gente? A gente não vai trabalhar com rotações, então são essas esse que é o nosso ponto de partida: conservação de momento e conservação de energia. A conservação do momento linear, ela sempre vai acontecer na colisão. Quando a gente está falando da colisão, a gente está analisando os corpos que se chocaram. Então, eu não vou ter uma força externa aí agindo. Então, se eu estou analisando uma colisão, a conservação de momento linear sempre vai valer. Ah, mas deveria, obviamente, valer sempre. A gente vai ver aqui já um exemplo na conservação de energia que o argumento é um pouco sutil. Então, para conservação de energia, pode ser que às vezes se conserve ou não. Na verdade, já vou explicar aqui, ó. Então, conservação do momento linear, se eu perguntar para você, se chocaram dois carros, conservou o momento linear? Conservou, sempre vai conservar. E aí, agora, para conservação de energia, por isso que eu fiz os dois aqui para diferenciar. Então, a pergunta que eu vou. Pergunta não. O que eu escrevi para você é que depende. Então, dependendo, pode conservar energia ou não. Mas não deveria conservar energia sempre? Então, a energia ela sempre se conserva se você olhar globalmente o que aconteceu. Vou imaginar aqui, ó.
Essas duas bolinhas de sinuca se bateram, e como que você sabe que elas se bateram? Qual que é o primeiro insight aí que você tem que houve a colisão? Você vai ouvir um barulho aqui, né? Então aqui você vai ouvir um barulho e vai chegar aqui na sua orelha, né? O barulho. E esse barulho é o quê, ó? Esse barulho é os átomos do ar aqui se movendo, chegando na sua orelha. Então percebe que você transferiu a energia aqui da colisão para o ar. Então esse é um dos exemplos. Pode ser, por exemplo, que na colisão aumentou a energia térmica, né? Ficou quente o lugar da colisão. Pode ser que tenha uma molinha que você dobrou ela, o material retorceu. Então, a conservação de energia sempre se conserva, só que quando a gente está falando da colisão, em geral a gente está olhando só as bolinhas aqui, ó. Então, parte da energia pode escapar desse sistema responsável pela colisão. Então, a conservação de energia que eu estou falando aqui, ó, é só dos elementos que colidiram. Por isso que às vezes pode ser que não conserve se a gente olhar só a bolinha vermelha e a bolinha azul. Por exemplo, foi o som aqui para a orelha. Então, parte da energia saiu das bolinhas. Se a gente somasse tudo, a energia da vermelha, do azul e mais o que foi para o ambiente ou o que esquentou, aí sim a conservação sempre vai valer. Então, quando a gente está falando de conservação de energia aqui, tem que tomar cuidado que a gente está falando só dos objetos da colisão. Então, pode ser que a energia vá para o ambiente. Lembrando aí que a energia sempre se conserva, mas se você olhar globalmente o sistema, né? Se você olhar só as duas bolinhas em si, pode ser que a energia foi para fora e não está mais nas duas bolinhas. Então, depende da colisão que você tem, a conservação de energia pode valer ou não. Lembrando que a gente está avaliando só as bolinhas. Como que eu escrevo aqui as equações? Ó? Conservação no momento linear. É só fazer ali. Ó. Momento linear inicial é igual ao momento linear final. Quando que vale isso? Sempre vai valer aqui para a gente. Ah, mas não poderia acontecer igual a da energia de momento linear e para o ambiente? Isso seria aproximadamente o equivalente a um pedaço da bola quebrar, então a bola se rachar em duas. Lembra que a gente fez bastante exercício de explosão? A bola, por exemplo, quebra em duas. E aí, se você não analisar as duas, analisar um pedaço só, aí o momento linear acaba sumindo aí também. Se você vamos analisar só, por exemplo, essa metade aqui da esquerda. Aí, para eu ter a conservação do momento linear, eu tenho que somar o momento linear das duas metades, né? Não posso analisar de um objeto só. Então, o momento linear, ele depende da massa e da velocidade, né? Ele não se manifesta de maneiras tão diferentes igual a energia, que vira energia térmica. Então, a única maneira aqui de eu perder o momento linear do meu sistema seria se parte da minha bolinha fosse para outro lugar e eu acabasse não levando ela em consideração. Mas como eu vou levar em consideração todos os pedaços de uma eventual explosão, aí sempre vai se conservar. E a equaçãozinha é essa aqui, bem simples para a gente. Já para a energia cinética, lembra que ela depende mais a energia, né? Mas quando a gente está falando aqui de movimento, a energia vai estar na forma da energia cinética. Que a gente está falando das bolinhas em movimentos. Então a energia ela vai estar na forma da energia cinética. É isso que eu vou acabar comparando. Quando que ela vale essa equação e quando que ela não vale? Lembra isso que não vai valer sempre. Já expliquei para vocês aqui. E aí depende, a gente tem basicamente dois tipos de colisões aí. Na verdade tem vários, né? Mas a gente vai classificar aqui em dois. E aí eu te digo se conservou ou não. Se for o que a gente chama de colisão elástica, então quando a gente denomina ela elástica, aí se eu falar para você, uma colisão elástica, aí conserva. Que aí eu não tenho perdas de energia para o ambiente, não tem atrito, não tem sol, não tem nada. Aqui é uma colisão ideal, né? Idealmente não vai existir na prática, mas idealmente seria uma colisão elástica. Na verdade, acho que existe na prática se você considerar, por exemplo, átomos se chocando, que eles vão se aproximar e vão se afastar. Quando você considera partículas aí elementares, aí acaba que vai se conservar sim e vai ser uma colisão elástica. Aí, quando a colisão não é elástica, a gente só nega ali, né? A gente chama de colisão inelástica. Inelástica. E aí, não conserva. Não conserva.
Então, basicamente, a gente vai dividir em dois tipos de colisão. A colisão elástica, em que a energia cinética se conserva, e a colisão inelástica, em que a energia cinética não se conserva. E o momento linear? E numa colisão elástica, ele se conserva? Sempre se conserva. E na colisão inelástica? Sempre se conserva também. Então, aqui, ó, se você tem dúvidas, o momento linear vai se conservar? Sempre vai se conservar. A energia não. Aí você tem que ver que tipo de colisão que era. É isso que a gente vai classificar aqui primeiro. E aí a gente já consegue fazer as nossas continhas já daqui, ó. E percebe aqui, ó, por que é tão rápido essa introdução? Porque aqui são coisas que a gente já viu, ó, conservação de momento, conservação de energia, a gente já está acostumado a trabalhar. Então a colisão ela pega e une essas matérias que a gente já vem assistindo aqui, já vem trabalhando, só une e aí a gente utiliza as aplicações. Geralmente essa é uma das limitações aí do ensino da física, né? Porque você precisa ter um certo conhecimento para você conseguir chegar nas aplicações aí do dia a dia, mas nem sempre, tá? Eu vou tentar colocar mais aplicações aí nas próximas aulas que eu for fazer nos próximos semestres. Mas é isso, né? Então vamos lá para as aplicações aqui, já sendo um pouco mais prático. A gente vai começar aqui, na realidade eu acho que a gente só vai ver isso. Opa, deixa eu apagar aqui. Número 2. Vou até liberar outro quadro. Número 2 aqui. Que a gente vai estar falando de colisões em uma dimensão. Então eu estou aqui, número 2. Colisão em uma dimensão. 1D. Primeiro aqui, ó, vamos relembrar. O que quer dizer esse 1D? Esse D aqui é de dimensão, tá? Uma dimensão ou unidimensional. Uma dimensão. O que quer dizer isso se você não está acostumado com essa nomenclatura? Quer dizer, vamos voltar lá para o nosso exemplo das bolinhas. Se está acontecendo em linha reta aqui, ó. Se o movimento aqui vai em uma direção só, e aí ele é unidimensional, ele é em uma dimensão só. Agora, vamos imaginar aqui, ó, vou desenhar melhor. As bolinhas se chocam, né? Vamos imaginar que elas têm a mesma massa, elas vêm com a mesma velocidade, então elas se chocam. E aí, depois da colisão, o que elas fazem? Elas vão aqui e vão se afastar, né? Mas percebe que elas mantiveram a mesma linha, né? Que elas estão se afastando, mas elas estão na mesma linha, uma colisão frontal aqui, ó, perfeitamente frontal. Isso é diferente de quando você está jogando sinuca e aí a bolinha está um pouquinho torta assim, ó. E aí você joga uma para cá e uma para cá. E aí quem joga sinuca sabe o que vai acontecer, né? As bolinhas vão se bater. E aí vai acontecer que... Vamos pensar. Eu acho, tá? Pode ser, dependendo de como você jogou. Mas eu acho que a vermelha vai para cá. E a azul, ela vai acabar indo para cá. Nessa colisão aí, se eu não estou enganado. Eu não sou muito bom de sinuca. Mas percebe que aquela linha que a gente tinha que unia o movimento não está valendo mais. Agora a minha linha de movimento é aqui, ó. Agora não estou mais em uma dimensão. Aqui eu estou em duas dimensões. Aqui estou em uma dimensão só. A gente vai ver os dois casos, mas a gente vai trabalhar só com uma dimensão, porque duas dimensões dá bastante conta. E aí vocês vão acabar ficando muito tempo fazendo. Mas é a mesma coisa, tá? O conceito é o mesmo, é só mais trabalhoso, não vai mudar nada. É o mesmo esquema. Então vamos ver. Estou trabalhando com essa colisão em uma dimensão, lembra? Uma dimensão aqui, ó. Então eu tenho minhas bolinhas aqui, ó. A bolinha vermelha e a bolinha azul. E elas estão indo aqui numa colisão frontal bonitinha. Essa bolinha vermelha eu vou dizer que ela é bolinha 1. A bolinha azul eu vou dizer que ela é bolinha 2. Essa bolinha vermelha ela vai ter uma velocidade inicial V1. A bolinha 2 vai ter uma velocidade inicial V2. Se você quiser, você pode colocar V inicial 1, V inicial 2, se você tem um pouquinho de dúvidas. Às vezes coloca uma linha aqui, ó, dependendo de quem está dando aula, coloca uma linha aqui, ó, opa, do outro lado. Ou uma linha para indicar que é o inicial e duas linhas para indicar que é o final. Depende aí de como a pessoa gosta de escrever. Acho que eu posso até escrever. Vou escrever um inicial para ficar mais
evidente. Que vai dar bastante índice depois. Mas beleza. Então essa é a colisão, esses são os dados iniciais. E aí a gente vai ver alguns casos especiais. Então lembra, a gente está vendo o caso especial de um D. E agora a gente vai ver um caso especial dentro do 1D. Então a gente está restringindo bastante nossa análise para deixar as contas mais simples. Mas lembra, isso que a gente está vendo se expande aí para todos os casos. Então a gente vai ver o caso especial primeiro, né? Depois a gente vai ver outro da colisão. Opa. Colisão perfeitamente inelástica. O que isso quer dizer? Então já tem aqui, ó, o inelástica, né? Então se já tem o inelástica, a gente já sabe que a energia não se conserva. O momento vai se conservar? Sempre se conserva, sempre vai se conservar. E aí, o que tem de especial nessa colisão? Porque a gente está falando de colisões inelásticas, mas essa aqui é perfeitamente inelástica. O que ela tem de especial aqui? Ela tem que os objetos grudam. Então, depois da colisão, os objetos ficam grudadinhos, igual no acidente de carro, que os dois carros colidem e eles ficam juntos. É mais ou menos isso. Os objetos ficam juntos, ou então se joga um chiclete numa bolinha. A bola de sinuca não faz muito sentido porque elas não grudam. Mas quando eu estou falando de colisão perfeitamente inelástica, eu estou falando para você que depois da colisão os objetos eles ficam grudados. Então esse é um caso especial, é o mais simples de a gente resolver. Primeira coisa que a gente está falando de colisão. Vamos escrever as equações de conservação. Lembra, são duas. Equação de conservação de movimento linear e conservação de energia. Para colisões, a gente vai usar só essas duas. Então, qual dessas duas equações que vale? Como ela é inelástica, a conservação de energia não vale. Eu vou até escrever aqui, ó. K inicial mais K final. K inicial igual a K final, né? Então, energia cinética inicial igual a energia cinética final. E aí, como ela é inelástica, a gente sabe que isso aqui não está valendo, né? Vou até colocar uma setinha para te ajudar a lembrar. Mas o momento linear sempre vale. Essa conservação aqui, ó. Vou colocar ele na forma vetorial aqui, equação completa, mas a gente já passou bastante por isso. E quando eu estou em uma dimensão, eu posso omitir os vetores, porque só tem uma dimensão, uma direção, então todos eles vão apontar para o mesmo lugar, né? Não preciso colocar os versores, aí eu omito o caráter vetorial porque estou trabalhando em uma dimensão. Se eu estiver trabalhando em duas dimensões, aí muda um pouquinho. Então tudo que eu vou fazer agora, ó, vou até escrever aqui, ó, só para... Então agora eu estou escrevendo sem o vetor. Então vou pegar essa equação aqui, ó, nossa, escrever terceira vez. E vou escrever de fato o que eu tenho aqui, ó, quais são os meus dados. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, lembra? O momento é m vezes v, lembra disso? Mas aí eu preciso escrever isso para todos os meus objetos, para todas as situações. Então antes aqui, ó, lembra isso aqui antes da colisão. Antes da colisão, o que eu tinha? Eu tinha o momento da partícula 1 inicial, mais o momento da partícula 2 inicial, igual ao momento da partícula 1 final, mais o momento da partícula 2 final. Estou escrevendo bem passo a passo aí para você não se perder. Então, agora é só substituir no m vezes v. Qual que é o momento linear inicial da partícula 1? É a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1 inicial. Para a partícula 2, eu vou ter a massa da partícula 2 vezes a velocidade da 2 inicial. E aí, partícula final aqui, né? Ainda é a mesma massa, porque é a mesma partícula, vezes a velocidade 1 final. Mais a final da partícula 2, que é m2 v2 final. Então, é essa equaçãozinha aqui que eu fiz até agora, só escrevi
a equação da conservação de momento linear. Não tem nada de novo aí, a gente já viu isso, já fez isso algumas vezes. Só que a gente está falando do caso especial de que os objetos grudam. Então, se eles saem grudados no final, a velocidade final da bolinha vermelha tem que ser igual à velocidade final da bolinha azul, porque elas estão grudadas, então elas estão com a mesma velocidade. Então, eu posso simplesmente trocar isso para V final. De novo, por que eu fiz isso? Porque as bolinhas saem grudadas. Então, o V1 final é igual ao V2 final. E aí eu posso reescrever a equação. Então, ela vai ficar assim, ó. M1, V1 inicial, mais M2, V2 inicial, igual a, colocar em evidência, M1 mais M2 vezes o V final. Então, essa equação aqui que eu acabei de escrever, ela aqui é uma dedução bem simples do que você já sabe fazer. Então, isso aqui eu acho que você já consegue fazer sem problema. Talvez só não lembrava, mas você sabe trabalhar com isso. E aí, essa equação, e aí eu vou resolver ela de acordo com o que me derem aí no problema, dependendo do que eu tiver, né? Vou até circular aqui, ó. Dependendo do que eu tiver na minha situação, no meu problema, eu isolo a variável que precisar. Mas percebe que você não precisa decorar essa equação aqui, ó. Todo esse desenvolvimento você consegue fazer a partir dos conhecimentos que você já tem. Essa é a ideia da física. A ideia da física não é você decorar uma equação para cada situação. Isso aí só faz sentido para você se você utiliza a equação todo dia. Aí vale a pena você decorar. Mas se você não trabalha com isso, não utiliza a equação todo dia, o que você tem que saber fazer? Tem que conhecer os princípios básicos, conhecer as leis de conservação, conhecer as equações principais, a equação de energia cinética, e aí você desenvolve e aplica ela no seu sistema do jeito que você quiser. Isso aqui é o saber o física de verdade. Só decorar a equaçãozinha que não demonstra que você aprendeu, não. Então, esse é o conhecimento que eu quero que vocês adquiram, de conseguir montar isso sozinhos, mas eu sei que demora, não é assim tão simples não. Eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, então para mim é simples, mas eu sei que não é tão fácil assim. Então, se você não consegue de primeira, não se preocupe. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, utilizando essa colisão perfeitamente inelástica. Exemplo simples, exemplo bobo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tem uma bolinha, um carro, né? Vamos trocar para carro, porque carro é o que gruda, né? E geralmente eles batem de frente mesmo. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho. Vamos pensar? Vamos pensar numa situação que poderia ser útil para a gente. Aqui, ó. Você tem uma câmera. Vamos pensar aqui, eu tô bolando na hora, tá, gente? Você tem uma câmera que está filmando aqui uma estrada, ó. Então essa é a tela da televisão da câmera que está filmando. Isso aqui é uma tela de televisão. E aí você tem a sua estrada aqui, ó. A sua estrada. E tá aqui, ó. Essa é a estrada. E aí, o que você vê na gravação, tá? Você vê o carro vermelho. Esse é o carro vermelho vindo aqui, ó. E você tá vindo o carro vermelho vir aqui. E aí, depois, ó, essa aqui é a cena agora. Você tá vendo o carro vindo para cá. E aí passa um tempinho, o que você vê na televisão? A mesma cena. Passa tipo menos de um segundo depois. Vamos fazer aqui, ó. Essa é a televisão que você tá vendo da colisão. Tá meio tosco porque eu tô pensando na hora aqui no exemplo, tá? Mas tá aqui. E aí depois, o que você vê? Ó? Você sabe que teve uma colisão e o que você vê, ó, aconteceu provavelmente uma colisão aqui, ó, então a câmera não pegou. Lembra que essa aqui é a tela de televisão, então você está vendo um pedaço da estrada. E aí você vê dois carros batidos aqui, o azul e o vermelho, indo nessa direção final aqui, ó. Então, o que acontece? Você viu o carro vermelho e aconteceu uma colisão bem aqui onde a câmera não pegou.
e você vê só o resultado da colisão aqui, ó. E aí eu pergunto para você, qual era a velocidade do azul? Quero saber qual é a velocidade inicial do carro azul, para saber se ele estava acima da velocidade ou não. Então, de novo, qual que é o problema? Você tem uma câmera aqui de segurança da estrada, você vê o carro vermelho indo para a esquerda. E aí depois de um tempo você vê a colisão, só que você só consegue ver os dois carros sendo arrastados, colados aqui depois da colisão, indo aqui para a direita. E aí você quer saber qual que é eh, qual que é a velocidade do carro azul, para saber se ele estava acima da velocidade ou não. Então, como você tem a filmagem aqui, ó, do carro vermelho indo, você consegue saber a velocidade dele, só ver quando ele se deslocou e dividir pelo tempo que passou na filmagem, né? Então você tem acesso a essa velocidade do inicial. Vamos supor que ele está o famoso 108 km por hora. Por que 108 km por hora? Porque isso aqui dá 30 metros por segundo. Então ele está aqui, está dentro do limite da velocidade. O azul você conseguiu medir porque você tem filmagem, e você também consegue saber a velocidade depois da colisão. Por quê? Porque você tem na filmagem aqui também. Então vamos supor que você olha lá na filmagem e isso aqui deu 36 km por hora, por exemplo. 36 km por hora, e isso aqui é igual a... Essa aqui é a velocidade final, né? Lembrando, velocidade final igual a 10 metros por segundo. Então aqui, ó, você tem acesso a esse dado e esse dado. Aí você vai lá na internet, vê o modelo dos carros e pesquisa qual que é a massa de cada um deles. Esses dados são públicos, você vê as pessoas que estão dentro, você tem uma ideia da massa. Vamos supor que esse carro aqui, ele pesa... A massa do carro 1 é igual a 500 kg. Eu não tenho ideia qual é a massa de um carro. E do modelo do carro 2, você olha lá na internet. Vamos supor que é o mesmo carro, tá? O mesmo carro. 500 kg. Então é isso, ó, você tem todos os dados e aí você quer descobrir se o azul estava uma velocidade acima da permitida. É isso o nosso problema aqui, ó, bem simples, só para ilustrar onde é que isso aplicaria. Daria também para descobrir a velocidade, depende de quando tem aquelas marcas de freada, você consegue descobrir qual que é a velocidade mínima que a pessoa estava utilizando lá o Torricelli. Tem várias maneiras de você fazer, mas a colisão aqui é uma das que a gente vai fazer. Então, olhando essa equação aqui, ó, que a gente tem. Vamos analisar o que a gente tem. A massa do 1 a gente tem? Tem. A velocidade inicial do 1 tem? Tem. A massa do 2 tem? Tem. A velocidade do 2 do 1, velocidade do carro azul inicial eu não tenho, é o que eu quero descobrir. As massas eu tenho e a velocidade final eu tenho. Então, o que eu quero fazer? Isolar esse V2 inicial. Vamos fazer isso daí. Vou fazer de preto aqui só para facilitar. Então, primeira coisa, eu vou passar isso aqui para o outro lado. Esse termo para o outro lado. Vai ficar assim, ó. M2 vezes V2 inicial igual a M1 mais M2 vezes o V final menos M1 vezes o V1 inicial. Lembra que eu quero descobrir o V2, então vou passar a massa dividindo. Então vai ficar assim, ó. V2 inicial igual a M1 mais M2 vezes o V final menos o M1 vezes o V1 inicial dividido pelo M2. Então essa é a conta para encontrar a velocidade inicial do carro 2. Aí eu vou substituir aqui as unidades, né? A massa 1, quanto que era? Opa! Era 500 a massa 1. A massa 2 também é 500. A velocidade final, quando que é 10, só toma cuidado aqui, ó, porque a velocidade ela está indo no sentido contrário aqui, ó, do vermelho. Então tem que trocar o sinal de um deles. Vamos colocar então, ó, para a direita positivo. Então essa velocidade inicial do 1 vai ficar negativa, ó. Toma cuidado com isso, porque ela tem sentidos contrários. Então a velocidade final é 10 menos a massa do 1 que é 500. E agora, ó, menos 30. Cuidado aí, porque a gente definiu para a direita positivo e para a esquerda negativo. E aí divide pela massa, que é 500. Então, é só fazer a soma aqui. Acho que não deve ser uma conta muito complicada. Ó, esse aqui dá 1000. Vezes 10, 10.000, né? Menos 500 vezes 30 é 15.000.
menos com menos dá mais 15.000. Tudo isso dividido por 500. Então, isso aqui deu 25.000 dividido por 500. Dá para cortar os dois zeros aqui, para facilitar. Isso aqui deu 50. 50 o quê? Metros por segundo. Então, essa era a velocidade do carro azul inicial indo para a direita, 50 metros por segundo. Ah, mas eu gosto de quilômetros por hora, então vamos multiplicar por 3,6. Quanto que deu isso? Deu 36 vezes 5, 150, 180, né? Quilômetros por hora. Então você descobriu aí que de fato o azul ele estava acima da velocidade. Então uma aplicaçãozinha aqui bem simples da parte de colisão perfeitamente inelástica. Lembra que a gente está fazendo só em uma dimensão até agora. Então agora que a gente já viu a colisão perfeitamente inelástica, a gente vai para a colisão elástica, que também é um caso particular e a gente também vai ver ela para situação unidimensional apenas. Então a gente está falando agora da colisão elástica. Esse tipo de colisão é aquela que você não tem dissipação de energia. Isso acontece bastante quando a gente tem a colisão, igual eu falei antes, de partículas aí, né? Mas um jogo de sinuca, por exemplo, eu acho que é uma boa aproximação. Não vai dar exato o resultado, mas vai dar bem parecido se você achar que a colisão é elástica. Ah, mas não tem o barulho lá da bolinha que perde energia? Tem, mas a proporção é pequena. Então, uma certa aproximação acho que às vezes vale até. Então, vamos começar da mesma maneira que a gente fez antes. Vamos escrever as equações aqui de conservação. Eu tenho a conservação de energia, estou falando de energia cinética. E eu tenho a conservação de momento. Não vou colocar o caráter vetorial aqui, porque a gente está em uma dimensão só. E aí eu tenho que avaliar qual dessas equações que valem. Momento, vamos começar com a do momento. O momento linear se conserva, momento linear sempre se conserva na colisão, então está valendo aqui. A energia cinética vai ser conservada na colisão elástica, sim. A definição de colisão elástica é que não tem dissipação de energia. Então, são essas duas equações que eu vou trabalhar para eu conseguir entender, escrever matematicamente a minha situação, o meu problema. Então, vamos lá, vamos abrir essas contas aqui. Energia cinética inicial igual a energia cinética final. Lembra lá, energia cinética, como é que a gente escrevia ela? Era mv ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa equaçãozinha básica. Mas vamos imaginar que eu tenho duas bolinhas aqui, duas bolinhas colidindo. Essa vermelha é a 1 e a azulzinha é a 2. Então, eu vou escrever mv quadrado sobre 2 para todas as situações. Então, primeiro aqui, a massa da 1 vezes a velocidade da 1 inicial ao quadrado sobre 2. Mais a massa da 2 vezes a velocidade da 2 inicial ao quadrado sobre 2. Então, o que eu escrevi? As energias cinéticas iniciais aqui, não tem nenhum segredo. E aí eu vou para as finais aqui, estou escrevendo uma equação bem genérica. Um final ao quadrado sobre 2 mais M2, M1 aqui, né? Que é M1, M1. Mais M2 V2 final ao quadrado sobre 2. Então, essa é a equação que eu tenho, que é a equação da conservação da energia cinética. Então, isso aqui é bem padrãozinho. Eu só apliquei que eu já sabia. Eu vou utilizar essa equação depois, eu vou dar um nome para ela aqui, para facilitar, eu vou dizer que ela é a equação nuvenzinha. Então, essa equação nuvenzinha eu vou utilizá-la depois. Qual que é a equação nuvenzinha? Essa aqui que eu circulei. Eu vou precisar trabalhar com ela depois, eu vou precisar fazer uma deduçãozinha, tá? E aí eu posso partir agora para a conservação do momento linear. Momento linear inicial igual ao momento linear final. E aí vai ficar semelhante ao que a gente fez antes para a colisão perfeitamente inelástica, não vai mudar nada. Então vai ficar M1, V1 inicial,
mais M2 V2 inicial igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Então, essa é a equação de conservação do momento linear. Lembra que a gente está em uma dimensão só. E aí eu também vou dar um apelido para essa equação, vou chamar ela de rainho. Rainho, assim, que eu vou utilizá-la depois. Então, são essas duas equações, eu escrevi as equações de conservação de energia de momento linear. Então, até agora aí a gente não fez nada de novo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu tenho colisão elástica unidimensional, eu utilizo essas duas equações. A princípio, você poderia fazer um sisteminha aí e utilizar elas e meio que acabou a partir daí. Só que nesse caso específico, tem um truquezinho para a gente simplificar as equações. O truque ele não é muito evidente, então provavelmente se você bater o olho você não vai saber o que fazer. Por isso que eu vou fazer ele aqui para a gente, mas se você não conseguir perceber não tem problema. Então no final das contas a gente só vai chegar numa equação um pouquinho mais simplificada, mas escrevendo essas duas aqui já é um bom passo. Eu não vou exigir de vocês que vocês saibam essa dedução aqui de cor, mas você sabe que existe uma dedução para facilitar a sua vida. Mas a princípio você tem as duas equações, isso aqui seria o suficiente, tá? Agora é só para deixar mais simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó, com a equação rainho primeiro. O que eu vou fazer? Estou trabalhando com a equação rainho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo vermelho de um lado e tudo azul do outro. Lembrando que diferente da perfeitamente inelástica, agora as velocidades finais não são iguais, porque os objetos não grudam. Então isso que mudou da perfeitamente inelástica para essa, né? Então as velocidades finais não necessariamente são iguais. E a energia cinética aqui está valendo, antes não estava valendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação rainha, vou jogar tudo que é vermelho para um lado, tudo que é azul para o outro. Vai ficar assim, ó. M1 V1 inicial menos M1 V1 final igual a M2 V2 final menos M2 V2 inicial. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as massas em evidência. Então, vai ficar assim. Estou trabalhando com essa equação aqui. Massa 1, que multiplica V1 inicial menos V1 final. Opa. E isso aqui é igual a M2 V2 final menos V2 inicial. Então, só coloquei em evidência aqui as massas, deixa ela aqui um pouquinho, reserva essa equação aqui. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar com a equação nuvenzinha. Então, separa ela aqui, ó. Se fosse aula de cozinha, eu falava reserve essa equação aqui. Então, ó, percebe, a mesma coisa, só fiz um pouco de manipulação matemática e não tem nada de muito diferentão aqui até agora. Agora eu vou trabalhar com a equação nuvenzinha e aí logo de cara eu já posso cortar os dois, né? Tem 2 embaixo de todas as equações, já vou cortar. Já vou cortando esse 2 aí. V1 inicial ao quadrado mais M2 V2 inicial ao quadrado igual a M1 V1 final ao quadrado mais M2 V2 final ao quadrado. Agora eu vou passar tudo que é vermelho para a esquerda e tudo que é azul para a direita, igual eu fiz ali. Então vai ficar assim, ó. M1 V1 inicial ao quadrado menos M1 V1 final ao quadrado. Isso aqui é igual a M2 V2 final ao quadrado menos M2 V2 inicial ao quadrado. Então, o que eu fiz? Vermelho para a esquerda, azul para a direita. E aí, de novo, eu vou colocar a massa em evidência aqui. Ó. Isso que eu vou fazer, colocar a massa em evidência. Estou fazendo um processo parecido com aquele lá. Então, vai ficar assim, ó, M1 que multiplica V1 inicial ao quadrado menos V1 final ao quadrado
igual a M2. Se eu errar alguma coisa, fale aí pra mim. Menos V2, mas se bem que eu tô gravando sozinho, né? Então não tem como você falar. Mas deixa no comentário se tiver alguma coisa errada. Já que eu tô gravando sozinho agora, não está sendo ao vivo a gravação. E esse que é o problema, né? Na aula, uma pessoa que está prestando atenção, se tiver alguém prestando atenção, né, acaba avisando a gente se a gente fez algum erro. Mas tá aqui. Agora que vem o truquezinho aqui que talvez não é tão evidente, porque eu vou separar esse que está aqui entre parênteses num termo maior, que eu vou escrever primeiro e a gente percebe que isso é verdade. Primeiro eu vou escrever ele aqui, ó. Eu estou dizendo para você que isso aqui que é vermelho é igual a V1 inicial menos V1 final que multiplica V1 inicial mais V1 final. Então, estou abrindo o termo aqui, ó. Eu não lembro como é que vocês chamam, acho que é quadrado perfeito, não tenho certeza. Mas se você não consegue visualizar, faz a multiplicação e você vai ver que dá a mesma coisa, ó, porque você vai multiplicar V1 inicial vezes V1 inicial, dV1 ao quadrado. Aí você vai ter V1 inicial vezes V1 final, não tem lá, mas vai ficar positivo. Aí vai ser V1 final vezes V1 inicial, negativo, então o termo vai cortar com o outro, e aí vai ter o final vezes o final, que vai dar o final ao quadrado. Acho que é quadrado perfeito que chama, não lembro como que a gente chama isso. E aí eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, só cuidado que troca aqui os sinais, né? Então vai ser V2 final menos V2 inicial, que multiplica, só para não errar nada aqui, V2 final mais V2 inicial. Se eu não errei nada, é isso aqui. Então agora, chegando numa equação que eu vou trabalhar com ela, então eu vou dar outro nome para ela aqui, eu vou chamar ela de solzinho, por exemplo. E aí vem um truque aqui que as pessoas não estão muito acostumadas a utilizar. E de fato, assim, eu mesmo às vezes não consigo perceber que isso funciona em alguns casos. Para mim também não é muito evidente que eu não utilizo muito, mas é um truque matemático bem útil às vezes, e às vezes é a única solução que você tem, ou a mais fácil, por exemplo. Mas o que a gente vai fazer aqui, ó? Nossa estratégia, eu vou pegar a equação solzinho e eu vou dividir ela pela equação. Aqui, ó, vou chamar de outra coisa. O que sobrou aqui? Estrela. Essa aqui é estrela. E eu vou dividir pela equação estrela. Eu vou fazer uma equação dividida pela outra. Eu sei que isso aqui provavelmente você deve ter feito uma ou duas vezes na sua vida, mas isso aqui aparece bastante na dedução de equações. Acho que tem alguns exercícios do Halliday que a gente usa isso também. Mas de fato não é muito comum não. Você precisa de bastante prática para visualizar que isso faz sentido você fazer ou não. Nessa dedução, a princípio, né, você imaginar que você teria que abrir aqui para depois dividir, então por isso que eu digo que não é uma dedução muito evidente. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dividir uma equação pela outra. Então, vou repetir aqui, ó, equação solzinho primeiro, vai ficar assim, ó, M1 V1 inicial menos V1 final, V1 inicial mais V1 final igual a M2 V2 final menos V2 inicial, que multiplica V2 final mais V2 inicial. E aí agora que vem a divisão, ó. Aí eu vou dividir pela estrelinha ali, ó. Então vai ser M1 V1 inicial menos V1 final. E do outro lado vai ter M2 V2 final menos V2 inicial. E aí é só cortar o que dá para cortar. Agora ficou fácil, né? Ó, a massa corta com a massa. Se cortar ruim. A massa corta com a massa. E esse termo aqui é igual a esse aqui de cima. Esse que corta com esse e esse aqui corta com esse. Então o que sobrou? Sobrou V1 inicial mais V1 final igual a
V2 final mais V2 inicial. Então, eu simplifiquei o meu probleminha aqui, ó, das duas equações para essa equação mais simples. E aí eu consigo trabalhar com ela mais facilmente. Então, ó, percebe? Ficou uma equação bem mais simples. Vou até trocar aqui, ó, a ordem para ficar mais fácil de você relembrar, se for o caso, né? V2 final. Então, essa é a equação que a gente queria deduzir. E aí, quando eu for trabalhar com colisão elástica unidimensional, aí eu vou trabalhar com essa equação aqui e mais uma, que é a equação do momento. Já vou trabalhar com ela direto. Eu vou trabalhar com ela, vai ficar aquela de sempre, né? M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial igual a M1 V1 final. Essa é a equação da conservação de momento, tá? A gente vai trabalhar com ela sem modificar. M2 V2 final. Então, são essas as duas equações que eu utilizo para resolver os problemas que vão me aparecer para colisão unidimensional elástica, tá? São esses dois aqui. Mas, o que é importante mesmo, assim, se for sempre trabalhar com colisões, vale a pena você memorizar isso aqui. Mas o que é importante, assim, para mim, que você aprenda, que você saiba trabalhar com as equações de conservação. Aí você coloca elas no problema que você precisar, no problema que você quiser. Vamos fazer um exemplo bem bobo aqui, ó, utilizando essas equações, só para gente ter o que só para a gente ver o que acontece, né? Só para usar. Então, vou imaginar aqui que é o joguinho da sinuca. Lembra que é aproximadamente, né? Vamos supor que a colisão é elástica. Você sabe que ela não é 100%, né, elástica, ela é aproximadamente, que você tem algumas perdas aí. Então, eu vou dizer aqui, ó, que essa bolinha aqui, ó, ela tem 100 gramas. Então, a M1 igual a 0,1 quilogramas. Eu também tenho aqui a bolinha 2. M2 eu vou dizer que ela é 0,2 kg. Mas as bolas de sinuca não tem todas a mesma massa? Depende, se for aquelas mesas de boteco que coloca ficha, você vai perceber que a bola branca é maior que as outras, porque ela não pode cair na caçapa. Enfim. Me contaram, tá? Eu nunca fui num ambiente desse. Esse ambiente é esquisito. Então me contaram essa história aí, na realidade não tô só repetindo o que me falaram. Mas enfim, as bolinhas elas estão indo, por exemplo, essa aqui está com a velocidade 1 inicial de 1 metro por segundo, estou inventando os números agora. E essa aqui, a V2, está indo com a velocidade inicial de menos 2 metros por segundo. Já estou colocando sinal de menos aqui, ó, para indicar que ela está indo no sentido contrário, tá? Poderia colocar só o módulo dela e depois colocar o 2 sozinho, mas tudo bem. Então é isso que a gente tem até agora. Aí eu vou utilizar essas equações que eu encontrei. Então vamos lá, o que eu quero? Essa aqui eu tenho a velocidade inicial das duas bolinhas e as massas e eu quero saber a velocidade final delas. O que vai acontecer depois que elas se chocarem. Então vou reescrever as equações só para a gente memorizar um pouco mais. V1 final igual a V2 inicial mais V2 final, M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Repara comigo que as únicas coisas que eu não tenho são as velocidades finais. Então, aquela nossa história de circular as incógnitas, aí já vou circular direto, né, gente? Ó, não tem as velocidades finais. E são elas que eu quero encontrar. Então, repara aqui que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Ah, mas não tem 4 incógnitas? Não, porque ó, essa é igual a essa. Essas duas aqui são iguais, então eu conto só como uma.
Essas duas também são iguais, então conto só com uma. Então eu tenho duas incógnitas, que é o V1 final e o V2 final. E eu tenho duas equações. Se as equações não forem linearmente dependentes, pergunte para o seu professor de GEA o que isso quer dizer, geometria analítica. Se elas não forem linearmente dependentes, você consegue resolver o sistema, se existe solução. Então a gente consegue isolar, porque a gente tem duas equações e duas incógnitas, é isso que a gente vai fazer. E aí, para você resolver, tem várias estratégias possíveis. Eu vou fazer. Vamos pensar aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer a seguinte aqui, ó. Vou começar com essa equação aqui. Vou chamar essa equação de asterisco. Opa. Essa de baixo aqui é asterisco. O asterisco só tem 6 perninhas, tá? Tem gente que faz asterisco assim, ó. Tá errado, ó. Isso aqui não é asterisco. Asterisco é assim, ó. Só tem 6 perninhas. Então vou começar com asterisco aqui e eu vou isolar o V2 final. Então vou passar esse termo para a esquerda e depois vou passar a massa dividindo. Eu vou fazer as cores, não tem problema. É M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial menos M1 V1 final. Opa, V1 final. V1 final igual a M2 V2 final. Então eu quero isolar o V2 final, vou passar o M dividindo. Então vai ficar assim, ó. M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial menos M1 V1 final igual a M2 V2 final. E eu quero dividir pela massa aqui, né? É isso que eu queria fazer. M2. Então eu isolei aqui, ó, minhas incógnitas nessa equação são essas duas aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar esse termo e vou jogar nesse V2 final aqui, ó, que daí o V2 final vai desaparecer e nessa equação de cima, que eu vou chamar ela de quadradinho, essa equação quadradinho ela só vai ter uma incógnita. Então, uma equação e uma incógnita, daí é só eu isolar. Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou jogar aqui, ó. Por isso que eu falei que duas dimensões ela dá bastante trabalho. Uma dimensão já dá bastante trabalho, né? Tem maneiras mais simples de fazer a dedução? Suponho que sim. Mas eu estou fazendo a primeira que passou pela minha cabeça aqui. Vai dar certo? Vai dar certo. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho. Então, vou fazer assim, ó. V1 inicial mais V1 final igual a V2 inicial mais, e aí todo esse termo aqui. M1 V1 inicial mais... Opa, tem uma coisa errada aqui. Não, tá certo. M2 V2 inicial menos M1 V1 final dividido pela M2. Acabou? Ainda não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar o V1 final. Olha a trabalheira que tá dando aí pra gente conseguir resolver isso. Eu tô fazendo ele só nas continhas, né? Nesse caso, se você substituir esses números, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas vamos fazer do jeito padrão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem direto. Opa, esse M tá aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer bem direto, ó, só para você ver. Como esse M está dividindo todos os termos, ele é a mesma coisa que eu vou fazer isso aqui, ó, dividido por M2, está em azul, né? Dividido por M2, dividido por M2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo, vou jogar ele somando do outro lado e vou pegar esse aqui e vou jogar para lá subtraindo. Então, ele vai ficar assim, ó, pra gente. Deixa eu até pegar outra página aqui. Tá chato? Sei que tá chato. Tá chato pra mim aqui também, que eu fazendo essas contas aqui. Meu Deus do céu. Muita conta.
Vou fazer aqui embaixo, que liberou a figurinha ali, né? Então ele vai para cá somando, dividido por M2. Isso aqui vai ser igual a V2 inicial mais M1. V1 inicial dividido por M2 mais M2 V2 inicial dividido por M2 menos V1 inicial. Tudo que eu tenho que fazer agora é colocar em evidência e passar dividindo. Só para não precisar reescrever tudo, vou só colocar primeiro em evidência e depois eu passo dividindo. Então, colocando em evidência assim, ó, V1 final que multiplica 1 mais M1 sobre M2. E aí eu vou passar esse termo dividindo, tá? Fiz aqui no cantinho só para não precisar repetir tudo. Esse termo vai passar dividindo tudo isso daqui. Então vai ficar assim, ó. V1 final igual a V2 inicial mais M1 V1 inicial dividido por M2 mais M2, meu Deus do céu, V2 inicial dividido por M2 menos V1 inicial. Acho que tinha alguma maneira mais fácil, né? V1 inicial, tudo isso dividido por 1 mais M1 sobre M2. Então foi isso que eu encontrei. Agora é só substituir os valores. Agora ficou fácil, né? A velocidade 2 inicial acho que era menos 2, se eu não estou enganado. Menos 2. Então, essa aqui eu vou só substituir. Menos 2 mais a massa da 1 é 0,1 vezes 1 dividido por 0,2, que é a massa da 2, mais 0,2. Olha, tá para cortar aqui, né? Dividido por 0,2, ó, tem massa 2 nos dois lados. Menos 2 vezes menos 2, menos 1, que é da velocidade de que passou negativa. Tudo isso dividido por 1, mais 0,1 dividido por 0,2. Os números são fáceis, então deve dar para fazer tudo. Aqui, ó, deu 0,5, né? Menos 2, menos 1. Dividido por 1,5. Se eu não errei nada. Então, essa conta aqui, ó, deu pra gente menos 4,5 dividido por 1,5, que é igual a menos 3 metros por segundo. Então, o que a gente concluiu aqui? Ó, que quando as bolinhas estão se chocando, a bolinha... Olha só que interessante isso aqui. A bolinha vermelha, depois que ela se choca, ela... Depois da colisão, ela volta com uma velocidade maior do que ela tinha antes. Menos 3 metros por segundo. Mas não deveria ser uma velocidade menor do que do que acontece aqui, ó, menor, porque a velocidade inicial da vermelha era 1, da azul é 2. Como que agora pode ser 3 só vermelha? Pode, porque a massa dela é menor. Como a massa dela é menor, ela pode adquirir uma velocidade maior. Agora que a gente já tem a V1 final, a gente consegue facilmente calcular a V2 final, sem precisar fazer muita conta. É só a gente partir direto para essa equaçãozinha aqui que a gente tinha deduzido, que é a equação essa aqui, ó, das velocidades. Então, utilizando ela vai ficar bem mais simples. Então, vai ficar assim, ó. Vamos repetir ela primeiro. V1 inicial mais V1 final igual a
V2 inicial mais V2 final. Só que como eu liberei o V1 final, que eu descobri aqui, aí fica tudo fácil, né? É só a gente substituir. A velocidade inicial dela era 1, a final é 3, a inicial do 2 é menos 2, mais a V2 final. Então, passando menos 2 para o outro lado, vai ficar 1 menos 2, 1 menos 3 mais 2, igual a V2 final. Então, a velocidade final do 2 vai ser igual a zero. Olha só que interessante, zero. Então, quando você tem essa colisão aqui, ó, das bolinhas, o que vai acontecer? A bolinha azul vai ficar parada e a bolinha vermelha vai ficar se movendo. Olha que interessante, coincidência que deu. Foi isso que essa conclusão que a gente chegou. Então, esse era o exemplo que eu queria passar para vocês, a colisão elástica. Ver que é só uma questão de fazer conta, o conceito em si não é assim tão complicado. E aí eu falei para vocês que a gente não vai ver profundamente colisão em duas dimensões, mas eu vou só mostrar aqui como que a gente faria. Não vou fazer nenhuma conta, porque ó, só essa de uma dimensão elástica, e vocês viram o tempo que demorou, né? Então, se eu tiver colisão em duas dimensões, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui. Escrever aqui. Ó. Colisão em 2D. E aí, vou imaginar aqui um plano cartesiano, só para simplificar aqui, ó. Nossa. Tem uma régua aqui embaixo, ó, mas eu não sei usar ela direito, por isso que eu não uso. Mas deveria aprender, né? Ela não é muito prática, não. Então, vamos fazer aqui o x, aqui o y, só para ilustrar, porque a gente está em duas dimensões agora. E aí tem uma bolinha vermelha aqui, uma bolinha azul aqui, e elas estão indo assim, ó, tipo isso. Então, esse é o ângulo que elas estão fazendo aí, ó. Então, agora, percebe comigo que ambas as bolinhas têm velocidade em x e em y. Não necessariamente as duas precisariam ter em x e em y, mas lembra que a gente poderia fazer uma dedução aqui, que daí teria tipo um vx, e aqui ó, v1y, e assim por diante. Então, a gente pode decompor a velocidade em x e em y. E aí o que vai acontecer? Quando eu for escrever a equação de momento linear, eu vou ter que levá-la em consideração. Então, vou ter que escrever a equação de momento para x e para y, ou para z, se eu tiver outra dimensão, até 3 dimensões aí. Então, agora, além de tudo que a gente fez, a gente tem que escrever outras equações adicionais. Agora, eu vou ter que escrever, por exemplo, o momento em x, o momento em x, que ele vai ficar assim, ó, M1, V1 inicial x, mais, tô até olhando aqui com cuidado para não esquecer de nada, mas é só pensar um pouquinho que você chega na mesma conclusão. V2 inicial x igual a M1, V1 final x mais M2, V2 final x. Então, esse é o momento em x. Escrevi uma equação. Agora tem que fazer o momento em y. Ah, como é que eu acho esses Vx? Ou ele te deu ou você decompõe, tá? Lembra de seno e cosseno? Decompõe. E aí você encontra os componentes. Não muda nada. É o jeito que a gente vem fazendo até agora. Aí em y, bem parecido, né? M1, V1 inicial y, mais M2, V2 inicial y, igual a M1, V1 final y. Isso aqui é um y, tá? Não sei porque o y está sendo errado. Mais V2, V2 final y. Então, essas duas equações sempre vão valer, que são as equações de momento, né? Mas se for uma colisão elástica, sabe que vai valer a equação da energia também. Então, vou escrever ela aqui, ó. M1, V1 inicial ao quadrado sobre 2, mais M2, V2 inicial ao quadrado sobre 2. Agora, percebe que é o módulo da velocidade. Não é mais nem o Vx nem o Vy, é um módulo da velocidade. Porque para calcular a energia eu preciso de um módulo da velocidade, né? Então, vai ser M1, V1 final ao quadrado sobre 2, mais
M2V2 final quadrado sobre 2. Então vamos para os exercícios agora. Nessa parte de colisões era isso que eu queria passar para vocês. Ó, a gente tem duas equações, dois conjuntos de equações, as equações do momento e a equação da energia. E aí você trabalha com elas. Se tiver 3 dimensões, vai aparecer aqui no momento mais uma equação para Z também, se você tiver. E aí depende dos dados que ele te deu, você tem que resolver, mas percebe que você precisa de bem mais dados agora. Que você tem mais incógnitas, né? Você ganhou duas incógnitas e uma equação. Então, às vezes ele tem que te dar mais dados aí para você conseguir descobrir. Mas é simples a questão da conservação, né? Você sabendo a parte de conservação, você consegue fazer sua continha aí, consegue detalhar o seu problema. Então, vamos fazer exercícios em relação à colisão dimensional. E aí a gente fecha já. Esse é o último slide de teoria do semestre. Olha que beleza, gente. Até ano que vem. Não, até semestre que vem. Então aqui eu vou fazer só um hoje pra gente, porque essa aula já tá com 1 hora já, se não me engano. Mas aí depois você veja os que eu coloquei lá na lista. Tem bastante de pêndulo balístico, aplicações bem legais. Mas esse é um exercício que eu gosto bastante. Sempre colocava nas provas. Ele fala assim pra gente, ó, uma bola de aço é o 64 do Halliday, tá? Do capítulo 9. Uma bola de aço de massa 0,5 kg. Então, primeira coisa aqui, ó, vou pintá-la de azul. O problema é que trocou a ordem do que a gente estava fazendo, né? Mas a 1 agora é a azul. Então, eu vou ter aqui M1 é igual a 0,5 kg. É isso que ele falou pra gente. Está preso em uma extremidade uma corda de 70 centímetros. Então, essa corda aqui, ó, que eu vou chamar isso aqui de H, vai ser igual a 0,7 metros, né? Já converti para o sistema internacional. Fala que outra extremidade está fixa, então a corda faz o quê? A bolinha, né? A bola liberada quando a corda está na horizontal, ou seja, ela está a uma altura aqui, ó, de 0,7 metros, por isso que eu estou chamando de H. Então, essa altura que ela desce, 0,7 metros. E aí ele fala que na parte mais baixa da trajetória, a bola se choca com um bloco de metal, que eu vou chamar de M2, de 2,5 kg, e que está inicialmente em repouso numa superfície sem atrito. Então, se ele está inicialmente em repouso, eu sei que a velocidade inicial do 2 é igual a zero. Então, essa informação ele já me deu. Ele fala que a colisão é elástica, e aí ele quer saber qual a velocidade escalar da bola e do bloco depois da colisão. Tá? Primeiro aqui, vamos interpretar que ele fala imediatamente após a colisão. Isso aqui tem bastante gente que acaba não interpretando corretamente. As informações que ele quer saber bateu aqui, ó, logo que bateu, qual a velocidade que eles tinham. É isso que ele quer saber. Logo que aconteceu a colisão, qual é essa velocidade? Então, não é a velocidade aqui em cima, não é a velocidade aqui embaixo, é a velocidade aqui embaixo, logo depois de acontecer a colisão. É isso que eu quero saber. Isso que é imediatamente após a colisão. Então vamos fazer. Eu escolhi esse exercício porque ele mistura várias coisas aqui. A gente já vai começar a fazer isso. Porque para eu conseguir resolver esse exercício, eu preciso saber a velocidade da bolinha, que ela estava aqui embaixo antes da colisão, ou na hora da colisão. A velocidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo saber qual é a velocidade 1 inicial. Qual é essa velocidade? Para isso, eu vou utilizar a conservação de energia. Lembra todo aquele nosso papo de onde que estava a energia, para onde que ela foi? Então, se a bolinha estava aqui no alto, onde que estava a energia? Potencial gravitacional. Se eu disser que a energia potencial aqui embaixo é igual a zero, nessa altura aqui é zero, então eu posso dizer que mgh, que era a energia potencial gravitacional aqui em cima, e aqui embaixo, ó, não tem energia potencial gravitacional, porque eu disse que aqui embaixo é zero. Lembra que a gente escolhe o zero aonde a gente quiser. Então, a energia potencial gravitacional, mgh, virou o quê? Energia cinética. mv² sobre 2. Conservação de energia. Mas aqui a gente está falando da bolinha, né? Então, é m1. Que é a massa que a gente está falando. Vou até reescrever aqui melhor. Ó. Mas só relembrando. Conservação de energia. Energia potencial gravitacional virou o que? Energia cinética. Por isso que eu escrevi aqui. Onde que a energia estava? Potencial gravitacional. Para onde que ela foi? Energia cinética. Se eu tivesse colocado o zero
em outro lugar, ó, vamos supor que eu tivesse colocado o zero aqui. O zero aqui. E aí, o que que ia acontecer? Essa altura aqui, ó, vamos supor que seria H2. E essa altura aqui é H1. Então, ficaria lá mgh1 igual a mv quadrado sobre 2 mais mgh2. Por que aconteceria? Opa, ao contrário, né? mgh2 e mgh1. Por que aconteceria isso? Ó, essa energia potencial gravitacional que eu tenho ali em cima. Aí eu ganhei energia cinética, mas eu mantive um pouco de energia potencial gravitacional. Então, para onde que foi aquela energia potencial gravitacional? Parte foi para energia cinética e parte continua como potencial gravitacional. É isso que eu faria se eu tivesse escolhido o zero em outro lugar. Não o fiz, então posso fazer aqui. E aí eu vou escrever aqui, ó, com os dados do nosso problema. Vai ficar assim, ó, M1 vezes o G vezes o H igual a M1 vezes V1 inicial ao quadrado sobre 2. E aí eu quero encontrar a velocidade, é só isolar. Eu posso cortar as massas, isolando o V1 inicial, ele vai ser igual a raiz de 2GH. Essa é a velocidade inicial dele. Posso encontrar esse número? Posso encontrar, vou fazer aqui para vocês. É só substituir as contas. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 2, raiz de 2, vezes 9,8 vezes 0,7. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes 9,8. Opa, apareceu um negócio aqui. 9,8 vezes 0,7. Então, isso aqui deu aproximadamente, tá? Aproximadamente 3,7 metros por segundo. Então, essa é a velocidade dela ali embaixo. Então, eu tenho aqui já 4 grandezas. E aí eu consigo fazer o resto aqui utilizando as equações que a gente deduziu antes. Lembra, para colisão elástica unidimensional, a gente tinha duas equações, que era V1 inicial mais V1 final igual a V2 inicial mais V2 final. Essa aqui que a gente deduziu fazendo aquele passo bem grande. E a gente também tem que M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Já estou pulando passos aqui porque a gente acabou de fazer isso, tá? Mas a princípio aqui você tinha que lembrar das equações de conservação e coisas assim. E aí, de novo, se a gente circular, a gente só não sabe os finais, né? Só não sabe os finais. E para esse eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Porque olha só, eu sei que a velocidade 2 inicial é zero, então esse termo foi embora. Então o V2 final já está isolado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou jogar aqui, ó. É isso que eu vou fazer para encontrar a resposta para simplificar minha conta. Lembra que eu falei que tem várias maneiras diferentes de você resolver? Essa eu vou resolver dessa maneira. Quando você tem sisteminha, você pode resolver de várias maneiras diferentes. Umas são melhores, outras são piores, mas no final das contas, se você não cometeu nenhum erro, você chega na mesma resposta. Então, combinando essas duas, vai ficar assim, ó, M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial igual a M1 V1 final mais M2 que multiplica V1 inicial mais V1 final. Isso aqui eu já vou abrir, tá? Para poupar um pouquinho de tempo, vou abrir pra gente aqui. Vai ficar assim, ó. M2 V1 inicial mais M2 V1 final. Lembrando que eu quero V1 final, então eu vou colocar em evidência. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo subtraindo para o outro lado. E eu vou colocar o V1 final em evidência. Então ele vai ficar assim, ó. M1 V1 inicial menos M2 V1 inicial mais M2
V2, esse termo não tem também, né? Ele também é zero. V2 inicial vai embora. Porque é zero, né? Então é isso, ó. Desse lado. E do outro ficou V1 final que multiplica M1 mais M2. E aí é só passar as massas dividindo, vai ficar assim, ó. Vou colocar, não vou colocar em evidência, não. M1 V1 inicial menos M2 V1 inicial dividido por M1 mais M2, que é igual a V1 final. Aí é só substituir os valores aqui, tá? Substituir os valores você acha tudo. Então, vou fazer aqui, a massa do 1 é 0,5, a velocidade dele é 3,7 aproximadamente, a massa do outro é 2,5, vezes 3,7 dividido por 0,5, né? 0,5 mais 2,5. Isso daqui vai dar pra gente... vai dar pra gente menos 2 vezes 3,7 dividido por 3. E aí, fazendo essa conta, a gente encontra que a velocidade é igual a 2 vezes 3,7 dividido por 3, menos 2,47 aproximadamente. Então a bola azul vai bater e vai voltar. Então ela bate e volta. Foi isso que a gente descobriu. Por isso que tem sinal negativo. E sinal negativo fala pra gente que ela voltou. Então já fez a parte mais difícil. Agora é a parte mais fácil, que é encontrar o V2 final. Como a gente já sabe o V1 final, eu posso utilizar a equação aqui de cima. O que eu escrevi ali? V1 inicial mais V1 final igual a V2 final. Lembrando que esse termo foi embora porque ele era zero. Então, é só substituir aqui, ó. V1 inicial era 3,7, a V1 final é menos 2,47. Então, isso aqui, ó, vai dar pra gente... Opa. Igual a 3,7 menos 2,47, 1,23. Então, essa é a resposta desse exercício aqui que a gente fez. Então, a bolinha azul volta com a velocidade e a vermelha vai para a direita aqui, ó. Ele pede velocidade escalar, então, a princípio, você poderia esconder esse sinal aqui, tá? Mas para você achar a velocidade escalar. Mas eu vou colocar o sinal para a gente saber para que lado ela foi, né? Porque poderia, por exemplo, se a massa fosse muito pesada, ele poderia carregar aqui o bloco, talvez nem voltasse. E é isso, gente. Até o próximo semestre, que for fazer disciplina comigo. Foi um prazer dar aula para vocês nesse período aí. E até a próxima aí, gente. Até mais.